E eu gostaria de ler com os irmãos a carta segunda Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses 1, versículo 12. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo com inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Até aqui, meus irmãos, nós estamos num momento de uma leitura onde Paulo escreve a cidade de Filipos, e me chama a atenção porque é o momento que Paulo escreve esta carta que está preso em Roma. E como a gente leu aqui bem no início, ele fala que ele está alegre. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, Paulo está escrevendo a uma igreja dizendo que está alegre por estar preso. É claro que Paulo estava sofrendo naquele lugar, mas ele estava dizendo que ele estava alegre porque ele sabia que ele estava ali por Cristo e ele estava vendo as pessoas sendo transformadas pela palavra do Senhor. Mesmo ele preso, Paulo continuava a anunciar a Cristo dentro daquela prisão. E quando eu leio isso, eu começo a pensar quantas vezes a gente tem tanto sofrimento, tanta dor, tanta luta. A gente ficou, Senhor, não suporto mais, não aguento mais isso. Quando na verdade nós deveríamos nos alegrar no Senhor. Que a alegria está na pessoa de Jesus. É verdade que a pastora, mas eu estou na luta, eu vou ficar sorrindo. A alegria não tem a ver com sorriso, meus irmãos. A alegria tem a ver com confiar plenamente no Senhor. E saber que mesmo diante da luta, mesmo diante dos conflitos, da dificuldade, mesmo diante de todo o sofrimento, o Senhor tem estado conosco. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas se você está no meio de uma luta, se você está sofrendo, lembre-se de que Paulo, mesmo preso, ele sabia que ele estava ali por Cristo. E nós estamos aqui por Cristo. Nós precisamos nos alegrar em Cristo, porque Ele está conosco. Ele tem nos visto. Ele sabe tudo que a gente tem enfrentado. E Ele tem estado conosco. Ele tem manifestado o seu amor por nós, mesmo em meio à dor. E que você, nesta noite, possa entregar ao Senhor tudo aquilo que está te fazendo doer, tudo aquilo que está te fazendo sofrer. Entregue nas mãos do Senhor. E se alegre na presença dEle, porque Ele está aqui. Ele se faz presente em nosso meio. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, querido e eterno Pai. Deus, como é estar reunido na tua casa, Senhor. Como é saber que o Senhor nos permite estarmos reunidos como igreja para adorar, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Deus, e nesta noite nós queremos iniciar este culto, Senhor, entregando diante de Ti todas as nossas lutas, todas as nossas dores, tudo aquilo, ó Deus, que tem trazido tristeza, que tem trazido medo ao nosso coração. Nós colocamos diante de Ti, Pai, porque sabemos que a alegria nós encontramos no Senhor, e o Senhor está presente em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder nos louvar, de poder glorificar o teu santo nome, Senhor. Por isso, Pai, venha sobre nós nesta noite. Derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Traga alegria, Senhor, aos nossos corações. Que toda dor, medo e sofrimento caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos nos lembrar que mesmo no meio dessas lutas o Senhor está. Porque o Senhor disse que estaria conosco de dia e de noite. Nós sabemos que o Senhor está. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu santo
Amém, glória a Deus. A graça é paz, igreja, amém? Quem que está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Como a pastora Letícia falou, a passagem de Paulo. Paulo, em meio à prisão, ainda cantava e entoava louvores, porque a alegria não tem nada a ver, como a pastora falou, sobre a situação que você está, e sim em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira alegria, e por isso que a igreja dele sempre deve louvar e adorar o seu santo nome. Então que possamos esvaziar de nós mesmos, que possamos estar louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Tu és
em sua palavra, o Senhor Jesus fala antes mesmo de nós entoarmos alguma palavra, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Então, através dessa canção, você possa fazer um ato daquilo que todo cristão deve fazer, que é se desarmar, se entregar a Deus, se derramar e se entregar totalmente ao poder do seu nome. Então, que você possa se derramar, possa esquecer dos problemas que estão aqui ou em outros lugares, já que aconteceu antes daqui ou que vai acontecer depois, e possa inteiramente louvar e adorar o nome do Senhor. Amém?
os céus, a terra, debaixo do mar e o universo. Ele é o seu Deus. Aquele independente da situação, Ele vai fazer o que é melhor para ti. Então é esse Deus que você tem que declarar, que tem que se derramar. Cantamos mais uma vez. Me derramar, sem me tirar, me derramar, se te preciso, me derramar, sei que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Amém, Deus, de honra e de glória. Irmãos, você pode tomar o seu lugar. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Paz do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Bom, faz tempo que eu não digo isso que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Não sei se você reparou, mas o nosso mês de fevereiro está indo embora. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos para os nossos avisos, irmãos? Vamos lá? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, atenção, porque nós mudamos a data do nosso bazar renovado. Ele estava marcado para o dia 8 de março, né? Mas ele foi remarcado agora para um final de semana depois, né? Mais uma edição do bazar renovado. Então, ele vai acontecer no dia 15 de março, amém? Dia 15 de março. Nós ainda estamos recebendo roupas de boa qualidade. Então, você que tem uma roupa lá, que você ganhou no final do ano, e que o sol de Rondonópolis encurtou-a, amém, irmão sempre? Aleluia. Esse sol é terrível, ele vai encurtando a nossa roupa, e ela está em bom estado. Você sentir o desejo de participar, irmãos, nós estamos recebendo ainda, tá bom? Então participe conosco, ore por esse momento, por esse dia, porque sempre é uma bênção para nós e para a sociedade aqui em volta, tá bom? Próximo. Irmãos, pintura da igreja, eu não atualizei ainda esse quadro, né? Nós estamos orando e os irmãos estão participando conosco. Nós vamos pintar a igreja, amém, irmãos? Aleluia! E você participa conosco orando por esse dia. Você participa conosco também contribuindo com esse momento. E você também participa conosco vindo aqui e colocando a mão na massa para a glória do Senhor. Nós vamos marcar um mutirão e nós vamos ter a oportunidade de pintar a igreja. Nós vamos pintar essa frente aqui, nós vamos pintar a parede, nós vamos pintar o chão lá fora. Irmãos, vai ser uma bênção, tá bom? Ali eu havia colocado 3 latas de tinta, mas para a glória do nosso Senhor, nós já doamos, já recebemos 2 doações de latas. Amém? Você pode adorar ao Senhor? Mais uma ali, o presidente do Urbano. Então, irmãos, 3 latas de tinta, nós fechamos agora. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus. Então já temos as 3 latas de tinta. Só falta você poder se programar e vir aqui ajudar a gente. Amém? Pastor, eu nunca pintei. Não tem problema, irmãos. Vai ser um momento exato. Você não pode passar dessa vida sem nunca ter pintado uma parede. Você terá essa oportunidade aqui. Amém? Então, louvado seja o Senhor pela vida da nossa igreja. Nós estaremos fazendo isso agora no mês de março, para a glória do Senhor. Então fique ligado, fique atento nessa oportunidade que o Senhor está nos dando. Amém? Próximo. Para as irmãs, esse aqui é o motivo de que nós estamos colocando o bazar renovado para o dia 15. Atenção, mulheres, você mulher que está aqui, você não pode faltar a esse dia, encontro do Dia das Mulheres. Ele será no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, às 16 horas. Estará acontecendo lá no Agroclube Tecnológico. Aleluia,
louvado seja o Senhor pela vida do presbítero Durval, que está cedendo esse espaço. Irmão, estará conosco nesse dia a irmã Ana. Irmã Ana, ela é aqui da IPR de Primavera do Leste, né? Alguns irmãos aqui conhecem a irmã Ana, né? Então ela estará ministrando a palavra do Senhor, ela estará trazendo esse tema, santidade e dignidade no lar. Amém, irmãs? Amém. Anota, deixa anotado, será uma bênção para a glória do nosso Senhor Jesus. Próximo. Quarta-feira, discipulado aqui na igreja, às 19h30, tem sido uma bênção do Senhor, você não pode ficar de fora. Próximo. Irmãos, esse é o retiro do carnaval que nós estaremos participando. Os nossos jovens e adolescentes, nós estaremos lá. As inscrições do retiro já foram encerradas para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós estivemos ontem lá na IPR de Campo Verde, né, os nossos jovens e adolescentes, e eles têm algumas tarefas que já precisam ser concluídas até semana que vem. Cadê os adolescentes e jovens dessa igreja? Quem está animado para o retiro, diga glória a Deus. Esse é o povo que vai estar lá, irmãos. Eu sou jovem, eu também vou estar lá para a glória do Senhor. Então, 1, 2 e 3 de março, tá? Nesse final de semana, nós estaremos lá, aqui na cidade de Jaciara, para o retiro de jovens e adolescentes. Então, irmãos, eu quero só um pouquinho de atenção dos irmãos aqui. Nós estivemos ontem na IPR de Campo Verde, e ontem já foram divididos os grupos, 4 grupos de adolescentes, 200 adolescentes e jovens. Tem noção do que é isso? 100, perdão, olha, 100 adolescentes e jovens, divididos em 4 grupos, e eles têm algumas tarefas já para acontecer durante a semana. Uma delas é levantar alguns alimentos. E como nós iremos participar, a nossa igreja está convocada a ajudar os nossos adolescentes e jovens. Amém, queridos? Aleluia. Eu ainda não sei o que é de forma total, mas tem pacote de arroz, pacote de feijão, tem carne, tem óleo. Então, com certeza, nossos adolescentes e jovens irão ao seu encontro hoje, no final do culto, e eles vão falar assim: nós estamos precisando tanto. Ó, cadê os adolescentes? Ó, cara de pidão assim, ó. Não sei, o Senhor não sei, é um amor da nossa vida. Nós estamos precisando de 5 pacotes de arroz. Amém, adolescentes e jovens? Aleluia. Então, irmão, se você for procurado por um adolescente, abençoe a vida dele, tá bom? Se você não foi procurado por um adolescente, você não vai embora sem procurar um e dizer: como é que eu posso te abençoar? Tá bom? Eles têm uma cota aí e nós vamos ajudar para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós já estamos doando feijão, nós já estamos doando presunto. Então, irmãos, deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Próximo. Domingo que vem, culto de louvor e adoração. Irmãos, olha só, né, mais um aviso. Como nós estaremos no retiro semana que vem, nós estamos transferindo a nossa ceia. Nossa ceia, ela vai acontecer no segundo domingo do mês. Amém, irmãos? Amém. Pastor, vai ter culto domingo? Vai ter culto domingo. Eu vou estar aqui cultuando com os irmãos para a glória do nosso Senhor Jesus. Mas a ceia ficará para o segundo domingo do mês. Amém? Louvado seja o Senhor. Próximo. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, faz assim para a gente ver. Você já não é mais visitante, você é de casa já. Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bom? O Eric aqui na frente, sua família, Deus abençoe. Tudo bem, Maria? Na bênção. Lá no fundo nós temos um rapaz, Deus abençoe você em nome de Jesus. Está com a irmã Gabriela. E seu nome, querido? Wesley. Deus abençoe, Wesley, seja bem-vindo. E o restante nós vamos de casa, né, irmãos? Amém? Então se coloque em pé. Você terá a oportunidade nessa hora de adorar ao Senhor com os dízimos e também com as suas ofertas. Saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão que está na sua frente, atrás de você, dê um abraço.
deseja a paz do Senhor Jesus, cumprimente os nossos visitantes e vamos juntos adorar ao Senhor. Glória a Deus.
nosso Senhor Jesus, amém? Pouco se estava eu, para um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar em minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, meu Deus. Nós estamos aqui para consagrar a nossa vida ao Senhor, a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, as inclinações da nossa vida, Senhor, todas elas são dedicadas ao Senhor nesta hora. O Senhor é este Deus que se revela a nós como a água da vida. Ah, Senhor, é apenas em Ti que o nosso coração ele encontra descanso. É apenas em Ti, Jesus, onde está a plena satisfação da vida. Não é em lugares, não é em pessoas, não é em circunstância. O nosso coração continuará angustiado se não encontrarmos o Senhor na vida. É o Senhor quem acalma a tempestade do nosso coração. É o Senhor quem leva embora as angústias da nossa alma. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nesta hora. Aleluia. Você pode sentar, irmãos? As crianças estarão indo hoje com a tia Bruna. Você que tem até 12 anos pode estar indo lá com a tia Bruna para o cultinho, que vai ser uma bênção. Enquanto as crianças estão indo lá, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós estaremos lendo o finalzinho do capítulo 4, irmãos. Eu mandei lá no grupo, solicitando, pedindo para os irmãos aproveitarem e lerem todo o capítulo 4 do Evangelho de João. Eu não sei se os irmãos repararam, essa canção que nós acabamos de cantar, ela está repousada aqui no capítulo 4 do Evangelho de João. A perspectiva dessa canção que nós acabamos de cantar fala e conta a história que nós estaremos lendo aqui, da mulher samaritana. Ela que está indo ao poço e ela ainda não percebeu que Jesus Cristo é aquele que pode, e o único que pode, saciar toda a sede da alma. Dá-me de beber, porque eu tenho sede. Não quero mais voltar a outras fontes. Então, nós cantamos e agora nós estaremos lendo o final dessa narrativa do capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do versículo 27. A história da mulher samaritana, ela é uma história muito conhecida. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui conhecemos essa história, conhecemos esse testemunho, ou em algum momento da nossa vida nós já ouvimos falar em alguma medida ou em alguma proporção a esse encontro de Jesus com uma mulher lá na cidade de Samaria. A gente cresce ouvindo essa história, a gente aprende na salinha sobre as lições que nós temos aqui. E hoje nós estaremos então a nossa reflexão, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. Minha versão é a NVI. Vamos encontrar, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor.
Os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Quem está conversando com uma mulher aqui é Cristo Jesus. O testemunho está dizendo assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Versículo 34 diz assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. O versículo 39 vai dizer o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que tenho feito. Ele me disse tudo que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. Ele ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, feche os seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos reúne aqui. Nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui para agradecer ao Senhor, entregar a nossa vida, entregar a nossa semana ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para consagrar a nossa casa ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui buscando a Tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, para buscar uma direção. Nós estamos aqui para viver como igreja do Senhor, em comunhão e em unidade, aqui neste lugar que o Senhor preparou para nós. Agora, Deus, eu peço a Ti que o Senhor fale conosco mais uma vez. Que o Senhor abra, ó Deus, o nosso coração. Pai, que toda a distração da mente agora, que ela bata em retirada em nome de Jesus, para que a nossa mente esteja cativa somente à Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos terminando hoje a nossa série de mensagens, cujo tema é a jornada dos discípulos. Durante o mês de fevereiro nós estivemos aqui com este olhar para a palavra do Senhor, sobre a perspectiva dos encontros em que Jesus teve com homens e com mulheres, e como esse encontro impactou a vida dessas pessoas. O que nós estamos vendo aqui
é que toda pessoa nesta terra que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela tem a sua vida transformada pelo poder de Cristo nosso Senhor. Antes nós éramos alguém, antes nós tínhamos condições de fazer algo, mas agora o Senhor nos encontrou, nos deu nova vida, perdoou os nossos pecados, nos deu salvação. Nós fomos impactados por essa realidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos substituiu naquele madeiro, pagou o preço que nós não teríamos condições de pagar, por amor se entregou, e hoje nós estamos aqui e podemos dizer: Senhor, louvado seja o teu santo nome. O Senhor alcançou a minha vida, o Senhor alcançou a minha família, o Senhor está alcançando mais pessoas. Toda pessoa que teve um encontro com Jesus, irmãos, o que nós aprendemos durante o mês de fevereiro é que ela tem uma vida transformada pelo Senhor. Para nós recapitularmos, primeiro nós vimos Mateus, que estava trabalhando na coletoria na cidade de Cafarnaum. Mateus estava trabalhando, Jesus estava andando às margens de Cafarnaum. Ele olha para Mateus e ele diz: siga-me. O testemunho da palavra do Senhor é que Mateus, ao olhar para o Senhor e ouvir essas palavras, ele se levanta e ele segue ao Senhor. Mais tarde, na sua casa, Mateus promove um jantar para levar Jesus aos seus amigos. Nós aprendemos lá, irmãos, que a nossa fé em Jesus, ela precisa ser uma fé compartilhada. O encontro foi tão impactante que Mateus teve com Jesus, que a primeira coisa que ele fez foi fazer uma festa, chamar todo mundo, inclusive Jesus, para promover essa ponte entre Jesus e os seus amigos. No final de semana seguinte, nós vimos como Jesus estava saindo do templo e ele cruzou o seu olhar para aquele homem cego de nascença que estava ali no canto, jogado, esquecido por todos aqueles que passavam ali. Jesus não só olhou para aquele homem, Jesus não só falou com aquele homem, como Jesus curou aquele homem de uma cegueira de nascença. Os irmãos se lembram? Jesus cuspiu no chão, Jesus fez lama, pôs no olho do rapaz e disse: vá lavar no tanque de Siloé. E é impressionante como aquele homem, ele se move pela fé na palavra de Jesus. Dá licença, porque eu preciso me lavar. Ele chegando lá, ele se lava em Siloé, e ao abrir os seus olhos, o milagre acontece. Nós aprendemos que, independente das circunstâncias da vida, nós precisamos anunciar sobre Jesus. Ele foi chamado pelos fariseus: quem te curou no sábado? Quem é que ousou desafiar a lei de Moisés? E ele disse com todas as letras: foi o homem chamado Jesus Cristo. Se vocês não sabem como ele me curou, isso é espantoso demais, mas eu estou vendo pelo poder de Jesus. Na semana passada nós vimos como Jesus deixou uma multidão num lado da margem do mar da Galileia, onde ele passou o dia ensinando aquela multidão, e ele chama os seus discípulos para entrarem no barco e irem para o outro lado, a cidade de Gadara, para encontrar um homem possesso por uma legião de demônios. Jesus deixa uma multidão e ele vai ao encontro de uma pessoa só, um homem que vivia entre os sepulcros, um homem que, por onde passava, deixava um rastro de terror e de morte. Jesus transforma a vida daquele homem, e a transformação foi tanta, porque após o encontro de Jesus, ele passou a ser um embaixador de Cristo nessa terra. Hoje nós estamos aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, e hoje nós estamos vendo Jesus encontrando uma mulher samaritana. E este que é um encontro completamente improvável. Olha só, irmãos, naquela época de Jesus, um homem judeu não teria nenhum tipo de contato com um homem samaritano, quanto mais uma mulher, sendo ela samaritana. Apenas para os irmãos se lembrarem ou conhecerem, a tradição do rabino,
as tradições dos rabinos daquela época diziam que uma mulher samaritana, ela era impura desde o seu nascimento. Você consegue imaginar isso? A tradição rabínica da época era que uma mulher samaritana, ela era cerimonialmente impura pelo simples fato de ter nascido ali em Samaria. Jesus, e é isso que me impressiona, ele tem essa maneira de ir ao encontro daqueles que são improváveis. Jesus vai e busca aqueles que estão excluídos, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão alheios à sociedade daquela época. Irmãos, é impressionante isso, porque para os religiosos aqui da época de Jesus, era inaceitável algum tipo de contato com essas pessoas que nós falamos durante todo o mês aqui de fevereiro. Mas para Jesus não. A gente já aprendeu, Jesus é livre para andar por onde Ele quiser. Jesus é livre para ir aonde Ele bem quiser. Hoje Ele passa o dia na Galileia, mas Ele anoitece lá na região de Gadara, uma região gentílica. Jesus é livre, irmãos. Você consegue ver que as pessoas que nós falamos aqui no mês de fevereiro, essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, eram todas elas gente que a religião daquela época não se importava com nada. Para o povo, eles não podiam ter um contato com um publicano. Mateus era o publicano. Jesus chama Mateus. Depois Jesus olha para um cego na saída do templo, mendigando, vivendo a custas da caridade daqueles que passavam para adorar ao Senhor, levando as suas ofertas. Mas é impressionante que o texto vai dizer lá, ele estava mendigando, jogado, enquanto os adoradores entravam para o templo, mas passavam de lado ou fingiam que não via. Ainda que na lei, naquela época, havia o cuidado com o cego. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que não é bem assim. E Jesus, ele vai ao encontro de um publicano e de um cego, que para muitos era cerimonialmente impuro. Depois, Jesus vai para a região de Gadara, em busca de um homem possesso. Se você está possesso, que você more lá, que você não viva no nosso meio. Jesus vai ao encontro de pessoas assim, que estão afastadas de tudo e de todos, gente que nem sabe que está perdida, mas que precisa de um Salvador. Hoje, Jesus aqui está em um poço, ao meio-dia, numa cidade de Samaria, conversando com uma mulher. Irmãos, e Cristo aqui está quebrando toda e qualquer barreira de separação étnica, por exemplo. O que Jesus está ensinando aqui é algo extremamente maior, que aquilo que nos une, apesar das nossas diferenças, é Ele mesmo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Por isso nós vamos olhar para o capítulo 4 de João, finalzinho, e nós vamos aprender deste encontro de Jesus e a mulher samaritana, como é que a palavra nos ensina lições valiosas e valorosas para nós como discípulos do nosso Senhor. Por isso, irmãos, a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos está aí no versículo 28, a parte A. Em Jesus, as nossas prioridades, elas são transformadas. Essa é a primeira lição que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Em Jesus, as nossas prioridades, elas são... Você pode repetir isso bem forte no 3? 1, 2, 3 e... Em Jesus, as nossas prioridades são transformadas. Vamos ler o texto? Parte A do versículo 28 diz: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Só o comecinho diz: então, deixando o seu... Vamos entender isso aqui? Vamos entender porque que a palavra nos ensina que em Jesus a minha prioridade ela é transformada? Porque talvez o que você
você esteja chamando como prioridade hoje, para Deus não seja. Talvez aquilo que você se esconde em dizer que não, isso aqui é prioridade para mim, talvez isso aqui seja apenas a sua maneira de se esconder daquilo que o Senhor tem para a sua vida como homem de Deus e como mulher de Deus. Jesus e seus discípulos, eles estão saindo da Judéia, e eles estão saindo da Judéia para a Galileia. Entre as duas regiões, Judéia e Galileia, ficava no meio a região de Samaria. Preste atenção, irmãos, naquela época havia dois caminhos para quem saía da Judéia e ia para a Galileia. O primeiro deles é esse caminho que Jesus faz: passar por dentro da cidade de Samaria. Era o caminho mais reto, era o caminho mais rápido, era o caminho mais curto. O outro se dava a volta por Samaria, passava pelo Vale do Jordão, chegava em Jericó e depois subia para Jerusalém. Os historiadores vão dizer que apenas por fazer essa curva, a viagem se prolongava 2, 3, 4 dias a mais. Os judeus, eles sempre faziam qual caminho? Eles sempre faziam o caminho mais longe, Eduardo, porque eles não queriam ter contato com os samaritanos. Irmãos, o texto vai dizer que era quase meio-dia. Jesus sentou à beira do poço. Os discípulos tinham ido para a cidade para comprar alimento e Jesus ficou ali sozinho. Nisso, o texto vai dizer lá no verso 7, acompanhe comigo, por favor. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Que horas que ela veio? Ela veio ao meio-dia. Jesus lhe pede água para beber. Está aí no verso 7. Irmãos, a mulher ficou espantada. A mulher ficou impactada. Ela olhou para Cristo. Aí no verso 9 ela diz: como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E claro, como nós sabemos, essa indignação, ela se dava porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. É como nos nossos dias. Apenas um parênteses. Um é corintiano, a outra é palmeirense, irmãos. Como é que vai dar certo um casamento desse? Se não for a multiforme graça do Senhor na nossa casa, não tem como dar certo. Ainda mais que esse ano vai ser tudo nosso, pelo A indignação da mulher, ela é grande, porque para ela era inconcebível esse diálogo. Como eu, sendo uma mulher e samaritana, o Senhor me pede água para beber? Olha só, eu vou explicar essa crise. Depois de Salomão, o seu filho Roboão herdou o reinado de Israel. Ele tomou decisões completamente erradas e a monarquia em Israel, ela foi dividida: reino do norte e reino do sul. O que acontece, irmãos, é que o reino do norte de Israel foi invadido. Tiveram muitas invasões. Os assírios invadiram, Babilônia invadiu lá do norte. O que Nabucodonosor fazia, por exemplo? Ele levava cativo muita gente da cidade, mas ele deixava um pingado lá. Para acabar com aquela cidade, para acabar com aquele povo, ele trazia outros povos que ele havia conquistado e levava para aquela cidade para que eles pudessem se misturar, para que aquela cultura fosse exterminada, para que aquele povo acabasse. Essa é a crise quando nós lemos o Novo Testamento. Porque o reino norte agora, ele é um povo misturado com outros povos. E aí o reinado do sul, os judeus do lado sul, então eles olham para esse povo do lado norte e dizem: nós é que temos o sangue real. Nós é que somos herdeiros de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês são misturados. Essa é a crise aqui. Jesus se apresenta a essa mulher como a água da vida. E olha só o contraste impressionante que nós temos aqui. Porque
quando nós lemos o capítulo 4, a mulher está indo àquele poço para ter a sua sede saciada, não é, irmãos? A mulher está com sede. O que é que você faz na sua casa sem água? Já ficou 3 dias sem água? Irmãos, terrível. Muito para banhar, não tem água. Para lavar as coisas, fazer comida. Essa mulher está indo ao poço para ter a sua sede saciada e ter a sua vida de maneira normal. Ela está indo ao poço numa condição diária. Ela vai lá todos os dias. Ela está indo lá em busca daquilo que para ela é momentâneo. E ela se depara com o Senhor, que está ali pronto para lhe dar a salvação da sua alma. Quando Jesus entra naquela cidade, definitivamente ele não está indo lá para beber água agora. Ele está indo lá para alcançar uma mulher salva. É impressionante. Para Jesus não existe distinção de raça, de cor, não existe distinção de povo, de língua, se é de São Paulo, se é do Paraná, se é de Rondonópolis. Para ele não importa. Para ele vai ao encontro daquele que está necessitado e sedento. Essa é a condição da nossa vida. O que a palavra nos ensina é que nós podemos estar buscando a satisfação da nossa vida em coisas. Nós podemos estar gastando os nossos dias tomando um caminho, trilhando um rumo, buscando inúmeras situações da nossa vida, como se aquela situação tivesse condições de satisfazer o nosso coração. A gente sai de casa em busca de satisfazer o nosso coração, satisfazer os nossos gostos, e a gente sai nessa busca desempregada. Meu Deus, eu preciso disso, eu quero isso vai me acalmar, isso vai me trazer alegria. A satisfação plena da nossa vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É só Ele que traz a alegria verdadeira. Agora, em Jesus, as nossas prioridades são transformadas. Olha só, nós acabamos de ler o verso 28. Então, deixando o seu cântaro. Você sabe o que é um cântaro? Você tem uma ideia do que é? Os mais antigos sabem o que é, mas os mais experientes sabem o que é. Irmãos, o cântaro é uma espécie de jarro de água. A mulher estava nessa caminhada ao meio-dia. Você consegue imaginar o sol naquela região? Irmãos, o sol de Rondonópolis é extremamente quente. Você consegue imaginar naquela região? Essa mulher se move da sua casa ao meio-dia com o seu cântaro vazio. Eu preciso de água, eu preciso de água. E o texto vai dizer que diante de Cristo Jesus, ela deixa aquilo que para ela era uma prioridade. O impacto de Jesus na vida dela é tão grande que a sua prioridade muda. O cântaro ficou e ela foi testemunhar de Jesus. Você sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós podemos estar aqui hoje colocando muitas questões das nossas vidas como prioridade e deixando de fazer a obra do Senhor por isso. Todos nós precisamos trabalhar, aleluia. O trabalho, ele é obra do Senhor na nossa vida. Mas tomar a decisão de não estar aqui por causa dele, em Cristo, a nossa prioridade é transformada. Não, a minha prioridade é o meu descanso. Pastor, a gente trabalha a semana toda, uma correria. Sexta-noite não é suficiente para descansar. Pastor, sábado de manhã, de tarde e à noite não é suficiente para descansar. Pastor, domingo a gente não consegue descansar. O melhor horário para a gente descansar é domingo entre 5h30 às 8h. Irmãos, a minha prioridade é transformada em Jesus. Eu não posso mais responder em relação a isso.
O impacto que eu tenho com o encontro com Jesus, ele é tão grande que aquilo que me parecia prioridade na vida, diante dele, irmão, diante dele, o que você precisa abandonar também no encontro com Jesus? O que você precisa deixar? O que você precisa parar hoje? Pastor, eu não aguento mais minha vida, pastor. Pastor do céu, eu não aguento mais e eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite e está falando ao seu coração. Essa mulher, aquilo que lhe era mais precioso naquele momento, canta. O texto é enfático em dizer ficou de lado. Tamanho foi o impacto do encontro, das palavras. O que você precisa abandonar hoje para continuar seguindo a Jesus? Irmãos, é isso que ele está falando conosco. A prioridade da nossa vida, ela é transformada no Senhor. Ele ajusta a nossa vida. E nós temos condições de cada vez mais viver para a glória do Senhor. Amém? A segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos: somos instrumentos do amor e da graça de Deus neste mundo. Amém? Irmãos, essa é a singeleza do Evangelho. Somos instrumentos do amor e da graça de Deus nesta terra. Olha só o que o texto vai dizer lá. A mulher teve um encontro com Jesus. Esse encontro foi tão impactante que ela esqueceu até do jarro d'água no evangelho. Deixa a louça para depois. Há algo aqui que é muito mais valoroso do que isso. Que beber água não dá bem que nada. Eu preciso falar deste homem que está diante de mim. E aí o texto vai dizer assim: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Está lá no versículo 29 e 30. Agora nós vamos ler o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Você consegue entender? Somos instrumentos do amor e da graça de Deus. Nós estamos falando isso durante o mês todo. Uma fé que precisa ser compartilhada. Uma fé que não é enclausurada em 4 paredes. Nós estamos vendo e vimos durante o mês, e aqui nós estamos vendo, essa mulher teve um encontro com o Senhor, e isso foi tão impactante para ela que ela se esquece, ela abandona aquilo que para ela era ordinário naquele momento, aquilo que para ela era uma prioridade, canta com água. Ela se esqueceu: eu não preciso mais de água, porque Ele está aqui. A água que eu preciso é essa água da vida eterna, e Ele me deu. Ele me deu. Irmãos, é sobre isso que eu estou falando. Toda pessoa nessa terra que tem um encontro com Jesus, ela é transformada, ela é impactada. Você pode ler o Novo Testamento, você vai ver, irmãos, você vai ver toda pessoa, homem, mulher, pequeno, velho, não importa, toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela tem uma vida transformada, ela tem uma vida impactada. A gente não vive a mesma coisa. Nós somos transformados pelo poder do nosso Senhor. Essa mulher, ela foi encontrada com Jesus. Ela estava perdida, mas olha só, ela não sabia que estava perdida. Isso porque o perdido não sabe que está perdido. Ele acha que está tudo bem. As pessoas que não têm Cristo no seu coração, elas vivem assim, como se estivessem tudo bem. Elas não sabem que estão perdidos até terem um encontro com o Rei da Glória. E Ele está nessa noite
Lá no versículo 26, Jesus se apresenta a ela como o Messias prometido. Não é a canção que nós cantamos? És o Messias, o meu Salvador. Jesus se apresenta a ela: eu sou o Messias. Nesse diálogo com o Senhor, ela diz: eu sei que o Messias virá. E aí no versículo 26, Jesus diz: eu sou o Messias prometido. Irmãos, essa mulher foi impactada pelo Senhor, mas não só ela. Mateus, o publicano, foi impactado por ele. O cego de nascença que estava mendigando foi impactado por ele. Aquele homem de Gadara foi impactado por ele. Essa mulher samaritana foi impactada por ele. Agora olha só isso, irmãos. O costume naquela época era das mulheres da cidade irem juntas até o poço para tirarem água. E isso acontecia sempre nas primeiras horas do dia. Nesse sentido, porque as mulheres se reuniam para ir bem cedinho, elas estavam protegidas do sol. Aleluia. Mas também elas tinham condições de se ajudar mutuamente. Deixa eu te ajudar. Eu coloco a água, você vai segurando. Se tem mais gente para ajudar, não é melhor? O costume era assim. Elas não só se ajudavam, mas também se protegiam. Ixi, meu Deus do céu, tanto de mulher que está vendo ali. Se protegiam. Não era costume uma mulher ir sozinha em um poço. E também não era costume uma mulher ir sozinha num poço ao meio-dia. E as atitudes dessa mulher nos apontam algumas coisas. Olha só, irmãos. Provavelmente essa mulher, ela era rejeitada pelas outras mulheres. Muito provavelmente porque essa mulher, ela vai sozinha ao meio-dia no poço. O que fica claro com o diálogo que ela tem com Jesus, e que o histórico de vida dela não era um histórico aceito pelas outras mulheres daquela cidade. Por isso, o pior horário para se estar no poço é ao meio-dia, onde o calor é ensurdecedor. Mas olha só, essa mulher prefere estar num poço meio-dia sozinha do que estar no convívio de um monte de gente, talvez acusando-a. Não é assim, irmão? Alguém chega, você só faz assim, ó, o código, ó. É outra pessoa faz assim. Aqui em Rondonópolis tem uma cultura do você já viu? Não quer o Irmãos, esse lá em casa deu febre. Ninguém na minha casa mais, irmão Davi, responde assim: é pai, é verdade. Não pai, é isso mesmo, lá de cima, ó. Irmãos, aquele poço era o lugar da vergonha daquela mulher. O fato dessa mulher estar sozinha, meio-dia naquele lugar, irmãos, isso aqui é terrível. Agora, diante dessa realidade, Jesus se apresenta a ela como aquele único que pode saciar essa sede que está na alma dela. Essa sede que ela nem tem noção que tem, mas que ela está buscando saciar em tantos lugares e em tantas pessoas. Não é Jesus que vai dizer: vá buscar o seu marido? E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: respondeu bem, porque este que você está com ele não é seu marido. O Messias estava diante dela. Ela foi encontrada pelo Senhor. E a sede dela foi saciada para todo sempre. A busca terminou. Ela não precisaria mais voltar ao poço para buscar água parada. A fonte de toda a vida estava diante dela, oferecendo vida eterna. E o texto diz que ela voltou para a cidade
e começou a falar: gente, vem ver esse homem que falou tudo a meu respeito. Gente, vem ver, ele é o Cristo. Se ele não é o Cristo, eu não sei quem é. Ele falou tudo, ele puxou a minha capivara. Você já viu alguém feliz por um outro alguém expô-la dessa maneira como Jesus fez? Jesus está dizendo: você está fazendo isso, é assim que você vive, e o Evangelho sempre expõe quem nós somos. É só assim que nós temos condições de dizer: Senhor, perdoa a minha vida. Deus, eu preciso de um Salvador, porque eu estou exposto. O Senhor me vê, o Senhor conhece o meu coração. Irmãos, só aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador é que são salvos pelo Senhor. Você que está aqui, você tem condições de reconhecer que precisa de um Salvador? Amém. Ah, se não fosse o Senhor, Eduardo. Ah, se não fosse o Senhor, irmã Sara. Irmã Patrícia, ah, se não fosse Deus. Agora o versículo 39 vai dizer que porque aquela mulher deixou o seu cântaro e voltou para a cidade, meu Deus, venham ver, ó, tem um homem lá falando tudo da minha vida, e ele falou tudo da minha vida. Será que ele não é o Cristo? O texto vai dizer que por causa disso, muitos na cidade de Samaria creram em Jesus apenas por causa dessas palavras. Irmãos, isso é maravilhoso. Uma cidade aqui foi impactada pelo Evangelho porque uma pessoa se levantou para falar sobre Cristo Jesus. Olha só o que Cristo pode fazer na sua casa, olha o que Ele pode fazer no seu trabalho, olha o que Ele pode fazer na nossa cidade. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar quietos, silenciados. O povo reconheceu Jesus como Messias prometido. E você sabe o que me impressiona aqui? É que essa mulher, a mulher samaritana, ela passou de alguém rejeitada e envergonhada para uma evangelista extremamente corajosa no poder do Senhor. Aquela mulher, ela sai da sua casa extremamente constrangida, mas quando ela retorna cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Senhor te trouxe aqui nessa noite e você precisa ouvir isso. Você é um instrumento do amor e da graça de Deus nessa cidade. Amém. Você é um instrumento do Senhor, do amor de Deus, da graça do Senhor, lá no seu trabalho, na sua família. Aonde você estiver, você é um instrumento. Deixa de falar do amor de Deus, deixa de falar desse Deus que, apesar de nós, Ele nos recebe, Ele transforma a nossa vida, Ele nos dá direção, Ele nos dá um caminho, Ele nos dá vida para viver. Irmãos, um monte de gente buscando o sentido da vida em lugares, em coisas, em gente, mas é só em Cristo Jesus que o nosso coração encontra descanso, encontra caminho, encontra propósito. Então que em nome de Jesus você seja um instrumento do amor e da graça de Deus nessa cidade. Para nós terminarmos a terceira lição, na parte B do versículo 35, nós aprendemos o seguinte: aprenda a olhar ao seu redor. Você encontrará pessoas prontas para ouvir o Evangelho. Impressionante isso. Porque nas palavras de Jesus, essa palavra que nós vamos ler, ela é direcionada não mais para a mulher, porque a mulher já tinha ido para a cidade. Jesus vai dizer essas palavras para os seus discípulos. E é isso que nós aprendemos aqui. Eu e você precisamos aprender a olhar, a olhar em volta, a olhar as pessoas. Irmãos, existem
B do versículo 35 diz assim, eu trouxe aqui. Eu digo a vocês que abram os olhos. Ué, Senhor, mas nós estamos vendo. Como é que isso funciona? Aqui eu enxergo tudo bem. Uns nem tanto, né? Mas nós enxergamos bem. Ó, eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão prontos para a colheita. Nós precisamos aprender, irmãos, a olhar ao redor, porque nós vamos encontrar pessoas prontas para o Evangelho. Tem um monte de gente com dúvida aí. Será que é isso mesmo? Como é que essa situação se dá na minha vida? Será que o Evangelho é um conjunto de regras, como uma receita de bolo? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, fiz tudo isso, está valendo? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. É isso o Evangelho, é isso! O que é o Evangelho? Como é que eu conheço esse Deus a qual você professa? Irmãos, existem pessoas que, porque não conhecem Jesus, estão buscando sentido em um monte de coisa. Porque não conhecem a Cristo Jesus, estão buscando a satisfação da sua vida em coisas momentâneas, coisa que não dura 5 minutos. Não, isso vai nos satisfazer. Não dura meia hora, não dura uma tarde. Aí quando acaba, e aí nós podemos dizer: há tão grande amor demonstrado naquela cruz, há tão grande perdão para os nossos pecados, há tão grande vida na pessoa do nosso Senhor. O Senhor está falando para um monte de gente que vê. Os discípulos foram para a cidade comprar comida. Jesus ficou no poço, não para beber água, mas é lindo a singeleza do capítulo 4 de João, porque Jesus vai esperar uma mulher samaritana. Os religiosos, oh meu Deus, como é que Jesus está falando com essa mulher? E ele é livre para falar com ela, ele é livre para recebê-la, ele é livre para dar salvação para aquela mulher. Enquanto o povo estava olhando, meu Deus, como é que ele fala com ela? A mulher voltou para a cidade para anunciar Jesus. E os discípulos retornam da cidade com comida. O texto vai dizer, capítulo 4, que eles ainda veem a cena de Jesus conversando com aquela mulher, mas ninguém pergunta nada. Ué, Jesus está conversando com a mulher? E samaritano, você não sabe que a gente não fala desse povo? O senhor não sabe que esse povo é esse povo que a gente não conversa? Os discípulos começam a insistir para que Jesus coma. E Jesus diz: olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Mas o fato é, irmãos, que o texto que nós lemos, Jesus está falando sobre a urgência que ele tem para alcançar os perdidos nessa terra. Tem outra versão, um pouco mais antiga, que ela diz assim: olhem e vejam os campos, eles já estão brancos, prontos para a colheita. Irmão, Jesus olha para os seus discípulos e diz: abram os olhos, gente. Vocês estão vendo, vocês estão vivendo a sua vida, vocês estão caminhando, mas abram os seus olhos espirituais. Tenham condição de olhar em volta. Abram os olhos, é como se a gente estivesse dormindo. Será que vocês estão dormindo para o que está acontecendo em volta de vocês? Vocês não estão vendo. Irmãos, as palavras de Jesus aqui, ela é uma ordem para sairmos deste lugar que é o comodismo da vida. Literalmente Jesus está dizendo: acorda, gente.
Abram os olhos, os campos estão prontos. Eles estão maduros para a colheita. Nas palavras de Jesus, nós precisamos, todos nós que estamos aqui vendo, nós precisamos aprender agora a olhar ao redor e perceber que existem pessoas que estão clamando para que você fale alguma coisa, para que você diga, ainda que você não compreenda, eu estou orando para que o Senhor venha te encontrar. Ainda que você não entenda essa situação, ela não é o fim. Eu quero orar por você. Você está em crise, ainda que você não saia dessa crise hoje, eu conheço alguém que pode acalmar o seu coração no meio dessa tempestade. É sobre isso. Nós não vamos prometer acabar com os problemas dos outros. Você tem condição? O meu problema é um orçamento de fundo R$10.000. Estou recebendo, aleluia. Amém. Deixa eu usar nossa R$10.000, aleluia. Eu recebo. Não é isso. Mas você pode chegar em mim e me mandar uma mensagem durante a semana, sem saber como que eu estava. E você dizer, calma seu coração, pastor. O Senhor está cuidando de você. Você pode fazer isso. Você não precisa ir lá e falar, toma 10 mil. Pode fazer também. Mas nós precisamos aprender a olhar em volta. As pessoas estão prontas. Não podemos mais ficar calados. E nós temos condição. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não entenda, mas o Senhor não te trouxe aqui por acaso. Nós não cremos no acaso. O Senhor te trouxe aqui para que você compreenda isso. Nós temos condições de falar sobre ele. E o Senhor quer te usar nessa cidade. O Senhor quer que você fale. Eu já te contei o que o Senhor fez na minha vida. Vou te contar. Eu já te contei de onde o Senhor me tirou. Eu já te contei o que o Senhor fez na minha vida. As palavras dessa mulher eram apenas isso. Gente, olha o que ele falou de mim. Ele falou isso de mim. Ele falou que eu estou fazendo isso. Ele falou que é assim. E todo mundo sabia que era verdade. E ela disse, ele é o Cristo. Eu fui lá achando que eu ia encher o meu cântaro, o meu potinho de água para saciar a minha necessidade diária. Mas eu encontrei alguém que saciou a minha vida hoje. Irmãos, nós não podemos mais, ainda que olhando, viver de olhos fechados para o sofrimento. Nós não podemos mais estar de olhos fechados para a dor das pessoas. Nós estamos vendo. Nós não podemos mais estar de olhos fechados para o sofrimento humano. Senhor está dizendo, abram os olhos e vejam o campo. Você consegue ver o campo? O campo, irmãos, é a sua casa. O campo é o seu trabalho. O campo é a sua família. O campo é os seus amigos. O campo é o chão da vida. Para Jesus aqui, o campo é todo lugar que há uma pessoa que precisa ser encontrada por Ele. E eu gosto de imaginar essas palavras de Jesus para os discípulos. Eu gosto de imaginar essa cena. Jesus sentado ainda no poço, os discípulos querendo dar a Ele comida, e Ele dizendo, eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros. Eu gosto de trazer aqui Jesus olhando em volta e vendo o povo de Samaria chegando até eles, porque daí faz mais sentido o que está acontecendo aqui. É como se Jesus estivesse dizendo, gente, abram os olhos e vejam os campos, eles estão prontos para colher.
jornada dos discípulos, ela passa por essa intencionalidade. E aqui eu quero mexer com você um pouco. Essa intencionalidade de sair dessa zona de conforto que nós estamos. Como assim, pastor? Eu explico, irmãos. Quando nós olhamos para a igreja, e aqui de forma geral, o que nós estamos encontrando é uma indiferença. Os crentes estão indiferentes com a realidade do mundo. Nunca houve na história mundial a quantidade de crentes que nós temos no Brasil. E como é que essa quantidade de crentes não consegue transformar a nossa nação? Não está batendo a conta. E aí, em muitos lugares a gente encontra, claro, aquela frase: mas pastor, a salvação ela é individual, cada um no seu quadrado. Não, irmãos, é verdade, a salvação ela é individual, mas ela acontece pela graça, mediante a fé em Cristo nosso Senhor. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Mas pastor, a salvação é individual, o Senhor já me salvou, então está tudo certo. Não é o evangelho que eu leio. Nós podemos ler junto, está tudo certo. Vamos ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Bora ler. E vamos ver se em algum momento nós encontramos gente que foi encontrada por Jesus dizendo: que bom que eu fui encontrado. Nós não podemos permitir que a indiferença tome conta do nosso coração. A indiferença é assim: não, aqui tá bom. Aí se vira. Não, nós estamos juntos para caminhar juntos. Nós vamos ter um monte de crise, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter demais. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos ter cada vez mais condições de olhar em volta e poder dizer: olha, eu creio que Cristo pode transformar a sua vida, porque Ele pode. Tem um cantor que diz assim: você quer ver o que Cristo fez na minha vida? Olha para mim. Olha para mim. Eu sei de onde eu vim. Irmãos, eu sei o que eu era. Pastor Rodrigo, é mesmo? Qualquer dia, se você quiser, converse com a minha esposa. Ela me conhece. Ela sabe o que eu já tive coragem de fazer quando Cristo não estava no meu coração. E eu estou aqui para te dizer, irmãos, é só o Senhor quem transforma as vidas. É só Ele que dá sentido para a vida. É só Ele que muda a nossa história. Então nós precisamos aprender a olhar em volta, porque existem pessoas que estão prontas para ouvir o Evangelho do nosso Jesus. Eu decidi participar dessa grande colheita do Senhor. E Ele me trouxe para cá. Eu estava bem quieto lá em Várzea Grande, irmãos. Os irmãos sabem disso. E Ele me trouxe para cá, mas Ele não trouxe só eu. Olha em volta. Os irmãos poderiam estar em um monte de lugar aí na cidade. Sim ou não? Um monte de lugar. E por que é que o Senhor te trouxe aqui? O Senhor tem uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. O Senhor vai usar você para transformar vidas nessa cidade. Eu creio nisso. Abram os olhos e vejam, os campos estão prontos e maduros. Se coloca no pé, vamos orar ao Senhor. Se você hoje sente que Jesus está te chamando, irmãos, abra o seu coração. Nós gastamos o mês de fevereiro todo para falar: não viva a sua fé enclausurada, não viva a sua fé confinada aqui. Viva a sua fé amanhã no seu trabalho, viva a sua fé amanhã aonde você estiver.
Jesus, se você sente que essa palavra veio para você, abra o seu coração, não resista ao chamado do Espírito Santo de Deus na sua vida. E talvez você esteja aqui e você ainda não conhece o Senhor, mas você entendeu que Ele é o único que tem condições de saciar essa sede. Que você possa dizer a Ele: Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu não sei como é, eu não sei como faz, mas eu quero viver essa transformação aqui. Eu quero deixar de buscar a satisfação da minha vida diariamente em lugares que não têm condições, nessa água parada da vida. E eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Diga a Ele: Deus, a minha vida é tua, e eu quero viver por Ti, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, o Senhor é a fonte da nossa vida. O Senhor é o lugar em que nós encontramos a água da vida, dessa vida espiritual, dessa vida eterna. Um dia nós estávamos assim também, Senhor, indo em muitos lugares, pensando que lá nós encontraríamos a plena satisfação, a alegria momentânea, até que o Senhor nos encontrou. Até que o Senhor veio ao meu encontro naquele dia em que eu nem sabia que eu estava perdido. O Senhor se importou comigo, louvado seja o Senhor. E eu continuo crendo, meu Pai, que o Senhor tem feito isso aqui. Eu continuo crendo que o Senhor fará isso aqui. Homens e mulheres completamente rendidos ao Senhor, vidas transformadas, pensamentos renovados, palavras cheias de vida e cheias de fé, porque agora nós vivemos no poder do Senhor Jesus. Ainda que nós enfrentemos dificuldades, ainda que nós enfrentemos provações, a nossa alma está segura no Senhor, a fonte da vida, a água que jorra dentro do nosso coração. E todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor vivem assim, impactados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, e não indiferentes à realidade alheia. Senhor, não nos torne diferentes, Senhor, que toda a indiferença, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, meu Pai. Dê coragem ao teu povo. Ó Deus, dê coragem ao teu povo para se levantar, Senhor, e sair daqui como testemunhas vivas, como discípulos do Senhor. O Senhor transformou a nossa vida, o Senhor transformou a nossa história. Como é que podemos ficar calados? Abençoa os meus irmãos, Senhor. E eu oro por cada um que está aqui nessa noite, cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, que no poder do nome de Jesus, você seja um instrumento do amor e da graça de Deus, que você tenha condições de olhar ao redor e que você tenha condições de fazer parte da transformação de vidas nesta cidade, que o Senhor te use de maneira poderosa, hoje e para todos os dias da sua vida, que você proclame, que você anuncie os feitos do Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, nós investimos um mês aqui para falar sobre isso, de gente que foi encontrada pelo Senhor e que foi impactada por Ele. Você também tem condições de viver assim, de dizer: olha o que Cristo fez, olha o que o Senhor fez. E eu estou aqui, irmãos, no nome de Jesus, para dizer: ao sair dessa porta, fale do Senhor. Olhe e volta. Talvez você chegue na sua casa e você encontre alguém que não conhece o Senhor. Diga a ele: eu posso orar por você?
Senhor quer encontrar? Você pensa que o povo não está sofrendo? Começa a se envolver, irmão. Começa a se envolver. E a minha oração em nome de Jesus é que você seja usado para testemunhar de Cristo. A minha oração é que você diga: pastor do céu, o Senhor está movendo céus e terras para alcançar aqueles que pertencem a Ele. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Que você receba essa palavra. Deus, é eu mesmo que vou testemunhar. Vamos cantar essa canção? Se você gostou, volte sempre. Se você não gostou, que você volte até aprender a gostar. Beleza? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, mas não só hoje, para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.